Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Utopia 2222. Eu sou o Leonardo Cássio, eu sou um homem branco de cabelo castanho curto claro, olhos castanhos claros também. Hoje estou vestindo uma camiseta cinza com uma ilustração do personagem do Will Smith bem colorido e comigo está a Thaís Polimene. Oi, pessoal, sou Thaís Polimene, sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, liso, castanho, com franja, tenho olhos castanhos também. Tô com batom rosa, um brinco de 3 cores, meio pastéis, e uma camisa preta bem básica e uma xuxinha preta também no braço direito. E sabe uma coisa que eu nunca falei? Tatuagens, galera. Eu tenho tatuagens aqui, ó. A sua aparece, é verdade. A minha aparece. No braço esquerdo eu tenho a constelação de Gêmeos. E também no pulso esquerdo tá escrito Let It Be. No antebraço? É antebraço aqui? No punho. No punho esquerdo tem uma frase: tudo acontece para o bem. Eu acho que essas são as que aparecem. Aqui talvez, nessa câmera, apareça um pouquinho da minha outra tatuagem, que é um desenho que tem uma âncora e 3 bexigas com o desenho do mapa mundi. É isso. E você que já está aí nos assistindo, aproveita então para se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber as notificações de novos episódios e deixa sua mensagem aí, né, nos outros vídeos que você pode conferir aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre processo criativo. A gente que trabalha com economia criativa, criatividade, você talvez trabalhe ou queira trabalhar, precisa ter um processo criativo para poder criar as coisas? Vamos debater sobre isso agora, então. E aí, precisamos? Eu acho que todo mundo tem um processo criativo, mas nem sempre a gente tem noção do nosso processo criativo. Eu nunca parei para pensar qual é o meu processo criativo. Nunca parei até algumas horas atrás, quando eu comecei a anotar, né? Sobre esse tema que a gente ia conversar, eu falei, tá, qual é o meu processo criativo? Primeiro que assim, tudo que a gente faz é uma forma de criação, por mais burocrática que seja, assim. Eu acho que alguém criou, né? Em um momento foi criativo, foi criado. E aí depois acabou, talvez, ficando muito burocrático, né? E aí, para ser criativo novamente, teria que inovar e tal. Mas eu acabei focando aqui, né, nessa minha linha de pensamento, nos meus processos criativos de escrita e de colagem. A gente tem processos criativos de criação de projetos, de produção de projeto, né? Que eu acho que a gente também pode falar. Mas assim, eu achei, num primeiro momento, assim, né, nesse primeiro episódio de processos criativos, porque talvez a gente faça mais, eu queria focar mais na parte de escrita. E eu acho que eu me percebi criativa quando eu comecei a escrever crônica, porque era mais óbvio, sabe? É uma forma de arte. E pensando também, né, aquela coisa, né, o que é a arte, né? Mas tem uma coisa, assim, que para mim a crônica está muito associada a como eu sinto o que eu vejo ou o que eu vivencio. E eu comecei a escrever crônica mesmo para desopilar, mas para colocar no papel alguma angústia. E aí, estudando psicanálise, o Freud chama isso de sublimação, que é quando a gente transfere para algo socialmente aceito alguma coisa que não seria socialmente aceita. Então, sei lá, em vez de eu brigar com alguém porque eu fiquei chateada com alguma coisa, eu sublimo isso em uma crônica. E, cara, pra mim funciona muito, porque eu geralmente escrevo, eu organizo as minhas ideias e aí nossa, tirei isso de mim, sabe? E pra mim, assim, o processo criativo funcionou muito a partir de referências, porque foi quando eu comecei a ler muitas crônicas que eu tive vontade de escrever crônica. Então, assim, para começar, falando de crônica, aí depois veio a colagem, depois veio a autoficção, né? Mas com crônica foi isso, assim. Tá, eu acho interessante porque, assim, para mim, quando a gente fala em processo criativo,
É quase que uma coisa, essas duas palavras, elas são antagônicas, porque assim, quando eu penso processo é uma palavra, eu não sei a etimologia dela, mas ela vem muito uma coisa industrial, né, mesmo assim, de você ter uma metodologia, uma cadência, um fluxo igual, enfim, você ter etapas similares para você produzir alguma coisa. Verdade. E criatividade é meio que o oposto, ou não, né? Mas assim, a gente tende a pensar que muita gente pensa em criatividade naquela coisa da eureka, um negócio que a gente já falou um pouco sobre isso, mas uma coisa meio divina, um momento ali que você tem uma inspiração. Mas mesmo para quem acredita que a criatividade está muito atrelada à produção mesmo, produzir, né? Enfim, ler, escrever, pintar, seja o que for, eu acho interessante porque me parece uma coisa curiosa você colocar essas duas palavras assim para poder descrever uma Mas coisa. acho que isso dá uma... Chega a ser um alívio, né? Por causa disso, assim, muita gente acha que criatividade, você tem que nascer criativo ou tem que ter uma inspiração. E aí, quando você coloca um processo na criatividade, você fala, nossa, então tem um processo, tem como eu aplicar a criatividade, né? Para mim, assim, é um conceito que me dá um alívio, sabe? E ao mesmo tempo, processo não necessariamente é uma coisa que seja totalmente organizada. Então depende muito. A gente está falando de processo, o processo criativo com certeza muda de pessoa para pessoa, né? A gente tem a tendência em achar que se tem um processo é uma coisa organizada, às vezes pode ser um processo caótico dependendo da pessoa. Então eu acho legal pensar sobre isso porque deve ser muito, você depois fala aí, se você tem o seu processo criativo, deve ser muito diferente de pessoa para pessoa. Eu não sei efetivamente se eu tenho um processo criativo, uma coisa estabelecida. Eu posso dizer das poucas experiências que eu tive, que elas são mais ligadas a... Poucas não. são poucas. A escrita, né? Mas assim, quando eu tive vontade de começar a escrever, eu separo em duas coisas, né? Eu fui pesquisar sobre os temas que eu queria falar e sobre como escrever aquilo, porque existe uma coisa meio intuitiva, comigo foi assim, de você começar a fazer, mas para você poder ir afinando o texto, entendendo algumas coisas, fui ler construção de personagem um pouco, manual de roteiro, enfim, a gente falou um pouco isso no vídeo de... Isso quando você começou a escrever conto. Conto. Olha, tá. Conto. Porque eu já tinha escrito, vou chamar isso de texto jornalístico, cobertura de evento, show. Mas ali é meio que uma observação do que foi, uma opinião. Conto foi a primeira vez que eu botei de fato a imaginação para poder falar alguma coisa. Só que não foi muito movido a um interesse sobre algum tema específico. Era mais uma curiosidade de alguma experiência que eu tive, ou alguma informação que eu achei muito curiosa e fiquei com aquilo guardado. E aí eu falei, isso daria um bom conto depois de ter escrito primeiro. E aí fui aprendendo. Tanto que aqui no livro eu reescrevi quase todos os contos que estão publicados, exceto só foi um que eu não peguei. Na verdade, 2, porque um já era inédito, já estava numa fase um pouquinho mais... odeio falar isso. Madura, avançada. E aí não senti a necessidade, escrevi de primeiro e foi, mas... E como que foi isso? Por exemplo, você escreveu a primeira vez alguns contos e aí depois você reescreveu. Como que foi essa reescrita? Você chegou a pesquisar mais ou não? Foi só uma questão de estilo? Foi uma questão mais... Bom, vamos lá. Eu acho que algumas... Isso até você uma vez me recordou que eu participei de um documentário de um amigo nosso, do Igor, que ele tem uma tese de que para poder produzir arte, né, a linha dele você precisa... Ter destreza. Você precisa ter uma imersão
Olha lá, ó. Tristeza, na tistreza. Que é o modo como para ele funciona a Isso. criação, né? E muita gente é assim. Eu não sou dessa maneira. Eu sou mais uma coisa de... Depois de ter passado alguma experiência muito boa ou ruim, pensar um pouco sobre aquilo. Enquanto eu estou triste, se for o caso, eu não consigo escrever nada. Mas já fiz isso. E aí foi um texto muito emocional, e aí quando você vai ver era mais no meu caso, né? Era mais um desabafo do que um texto, sabe? Assim, interessante para as pessoas lerem e refletirem sobre alguma coisa, porque aquilo ali era um estado que eu estava. E eu não consigo colocar no papel de uma maneira, eu acho, legal. Depois de um tempo, pensando, aí sim, dá para poder falar sobre isso. Então, ter esse período para poder pensar é uma coisa que eu já coloco como um processo que eu tenho. Eu não consigo... Sabe a coisa da crônica, talvez? Olha, vi um negócio hoje, amanhã eu já vou escrever sobre isso. Ou num período curto de tempo, porque aquela informação comigo não funciona, é o contrário. Para mim é melhor mais tempo. Você não fica feliz com o resultado, né? Quando é assim. Geralmente não. E alguns desses eu tava aprendendo, começando, então eu escrevi de uma vez e deixei lá. E quando eu fui ler, eu falei, putz, tá muito... Como é que eu digo ali? Tinha coisa que tava muito assim, autopenitente, tinha coisa que tava muito pessoal e era legal deixar com um tom mais universal, né, para poder aproximar. Então foi mais nesse sentido. Algumas coisas que talvez fossem um pouquinho raivosas ou até meio preconceituosas na época, que é 10 anos atrás. Tal. Sim, muda muito. Então foi mais por conta disso. Foi uma atualização menos estética, mas mais de conteúdo mesmo, assim, de reflexão, né? Tá. E agora... Com relação à escrita, eu acho que o principal para mim é ter um certo tempo para poder pesquisar e ler. Eu não sou muito rápido, assim. Acho que tem gente que tem um fluxo, a não ser que tenha o deadline, né, que a gente fala, né, o tempo de entrega. Mas tem gente que consegue ser muito assim. Eu gosto de ir maturando, sabe? Ter um tempo. Isso aí tanto reler. Para conto quanto para dramaturgia? Sim. Dramaturgia escrevi 2, né? A primeira teve a mesma coisa. Eu escrevi a primeira, que é o Sonho de Herói, que tá aqui no canal, se vocês quiserem assistir. E tá disponível para baixar, não tá? O texto tá disponível para baixar no leonardocasso.com.br. Das duas, inclusive, da outra também, Pindorama Modernista. Eu escrevi, eu tive uma ideia de poder contar, pesquisa de folclore, blá, e de fazer uma fantasia para que as pessoas pudessem conhecer as personagens do folclore sem ser de uma maneira estereotipada e também falar um pouco sobre o meio ambiente e tal, voltado para o universo infanto-juvenil. E aí eu fiz uma primeira escrita que a história passava no quarto do protagonista, que é o Cauã. E aí passei, como era a primeira, passei para o pessoal ler e tal. Falei, olha, tá legal, mas tá preso, é um texto de adulto. Você não tá colocando uma fantasia de criança, que criança tá nem aí. Você pode viajar, você não tem que dar muita... Adulto também, né? Mas criança, principalmente, você pode extrapolar isso. E aí, na segunda vez que eu escrevi, já mudando a história e fazendo uma viagem fantástica pelo Brasil todo, e depois que eu escrevi essa versão final, eu passei pelo texto mais umas 2 ou 3 vezes. Mas aí para poder tentar colocar uma piadinha, alguma coisa, cortar um excesso, blá, blá, blá. Então, esse tempo, assim, ele foi parecido com a questão da crônica, mas aí foi mais um ajuste por causa do formato, porque é totalmente diferente escrever contos de dramaturgia. E aí eu tava me acostumando. Porque é puro diálogo, né? Puro diálogo, E no segundo foi um processo mais difícil para mim, porque ele tinha um tempo muito curto para poder fazer. Então eu já não gostei tanto quanto o primeiro. Porque tinha um período, tinha que entregar em pouco tempo. E aí com um monte de coisa para fazer, você não consegue... No meu caso, naquele período, eu não consegui me dedicar direito. Saiu, mas não foi tão amistoso quanto o primeiro caso. Para você, né? Você não...
pessoalmente, né, você não ficou tão contente. Exato. É igual o conto, né, quando você fala que, quando você escreve lá, né, no calor da emoção, você não gosta tanto do resultado, né, igual você não gostou tanto do resultado. Foi parecido, isso Mas é uma questão de gosto mesmo, seu, né? Sim, sim. Mas é que é daí que eu percebi que uma parte importante para mim é ter um certo tempo. E aí dá para dizer que eu um preciso desse processo pelo menos para... assim, o que eu acho difícil é estabelecer a primeira ideia no papel para ver se ela ficou boa. Depois que consegue, você vê assim, olha, tem um encaminhamento. Porque assim, eu não sei como é que as pessoas que não escrevem imaginam. Mas eu acho que tem muita gente que imagina que você senta, começa a escrever e vem vindo uma ideia e você vai fazendo. Pode ser que alguém consiga fazer isso, mas vendo outras pessoas que escrevem e tal, na verdade é o contrário. Você tem uma ideia, meio que pensa no encaminhamento dela, até num desfecho ali, e aí você vai pro papel para poder ver se encaixa o negócio, estruturar. Tá. Na verdade você fez a estrutura e depois você desenvolve aquela estrutura, Isso. Né? Que é o negócio lá da escaleta? Escaleta eu sei explicar mais ou menos, mas é um processo que você vai sequenciando a história e você vai organizando. E aí tem várias maneiras. Mentalmente, tem gente que coloca em post-it, tem gente que coloca em cartolina, tem gente que desenha, tem gente que faz no computador. Mas é para fazer uma sequência para você ter ideia. Porque a história ela não precisa ser linear. Ela pode começar pelo fim, pelo meio, ter uma série de possibilidades. Verdade. E aí, para poder construir isso, para não se perder, você tem essa montagem quebrada em escaletas, enfim, capítulos. A crônica, para mim, assim, o meu processo, né, anotei aqui que eu tava lembrando. A primeira coisa é eu colocar no papel tudo que eu tô sentindo. Aí tá, eu coloquei. Depois que eu escrevi tudo, ou no papel, ou no computador, ou no celular, né? Nossa, no celular já é um processo, tá vendo? Nossa, muitas vezes eu coloco no celular. Aí depois não. Na verdade, enquanto eu tô colocando lá, ou no celular, aquilo que eu tô pensando, eu já vou organizando aquelas ideias, sabe? Muitas vezes, a maioria das vezes é assim, eu vou estar colocando, mas aí já eu coloco uma razão, né, no meio, assim, da emoção. Eu lembro, a gente até comentou aqui, né, que o Freud fala que, na verdade... O Freud não, né? Acho que foi o amigo dele lá, que ele escreveu a carta. Fala que a razão é meio que inimiga da criatividade, porque ela faz com que a gente se julgue muito e deixe de criar muito, de criar mais. Mas nas crônicas, assim, pra mim fica meio... os dois juntos, sabe? A razão e a emoção. E aí tá, depois que eu escrevi, dependendo do caso, aí eu vou mexer de novo para preservar a identidade de quem tá lá, sabe? Porque tem crônicas que eu escrevi abertamente. Fui viajar com a minha amiga, aí coloco o nome. Tava conversando com a minha amiga, vou colocar o nome. Porque eu sei que pra elas tudo bem. Agora, tem algumas pessoas que não gostam muito. Ou são situações que eu sei que talvez não seja muito legal pra elas se identificarem. E aí eu vou mudando. Aí eu mudo gênero, mudo cidade... mudo uma situação ou outra, daí, por exemplo, sei lá, em vez de eu colocar só a situação que eu vivi com aquela pessoa, eu vou incluindo outras situações também. Cara, isso pra crônica, sabe? E aí eu sempre ficava meio assim, né? Tipo, nossa, será que tudo bem eu mudar assim? Porque será que aí é crônica? E aí eu comecei a pesquisar cronistas, e aí comecei a ouvir a Tati Bernardi. E ela falou que ela faz isso, sabe? Pode vir aqui participar. Vem aqui, Tati. Ela falou que ela faz isso. Teve um episódio do Meio Consciente Coletivo, que é um podcast que ela tem, que ela conversa com um psicanalista, que eu vi recentemente, que eu achei muito legal, que ela fala sobre por que escondemos nossa raiva. E ela comenta que ela sublima a raiva dela nas crônicas. Só que muita gente se identifica nas crônicas.
Mesmo ela mudando, preservando a identidade das pessoas. E aí fica brava com ela. E aí ela acaba se sentindo... Acho que antes ela não se sentia tão mal, mas acho que agora ela tá se sentindo pior, assim. Porque ela fala, como que eu vou deixar de escrever, sabe? Por que eu não posso expor minha raiva, assim, no que eu escrevo? E aí eu até escrevi isso no Instagram, que o leitor da crônica, acho que a gente tem que fazer uma formação de leitores de crônica, sabe? Porque não necessariamente o que a gente escreveu é sobre a pessoa. É muito mais sobre a gente, sabe? Sobre o que a gente está sentindo. Então, a gente não escreveu sobre o personagem falando, aquela pessoa fez isso, isso. Não, é o que a gente está sentindo sobre aquela pessoa. E eu acho que as pessoas ficam chateadas por acharem que a gente está falando mal delas. E é mais uma necessidade nossa do que uma exposição, sabe? Do que a gente quer fazer. E aí, por isso que a gente, infelizmente, assim, em crônica, quando a gente fala sobre situações que a gente vive, a maioria dos cronistas que eu conheço mudam, sabe? Algumas coisas. E aí, isso faz parte do meu processo criativo. Eu sempre mudo uma coisinha ou outra. E aí eu acho que é isso, assim. E aí, depois, né, de uns traumas, não, de um único trauma, que eu vivi, eu me senti um pouco... paralisada, assim, sabe? De escrever. E aí, agora, eu continuo com a vontade de escrever. Muitas vezes eu escrevo, mas eu escrevo só o que eu tô sentindo, meio sem pensar em crônica, sabe? Sem organizar as ideias, só escrevendo o que eu tô sentindo. Sem finalizar. Nossa, escrevi muita coisa, assim, durante a pandemia. Não finalizei, só escrevi o que eu estava sentindo. E foi bom, mas não chegou a ser crônica. Só que tem uma coisa que, para mim, funciona muito, que é a questão da referência, da inspiração, que é, quando eu tô lendo algum livro de crônica, eu já começo com muita vontade de escrever crônica. Então, por exemplo, teve um dia que eu falei, nossa... Sabe, fiquei com uma situação... Eu vi uma situação que eu falei, nossa, eu preciso escrever. Escrever não, sei lá. Tava lá incomodada com uma situação. Não sabia o que eu ia fazer com aquele incômodo. E aí comecei a ler um livro da Maria Rita Kell, que é psicanalista. Um livro de crônicas. E eu li, assim, a introdução e já escrevi uma crônica, sabe? Quer dizer, eu não sei se é crônica ou se é conto, porque daí eu coloquei meio que na ficção, assim, sabe? Então, é uma coisa que para mim funciona muito. Eu tenho referências, a partir dessa referência, eu me inspiro a criar um texto. E isso funciona tanto em crônica quanto em autoficção, porque eu comecei a pensar em escrever em autoficção depois que eu li Helena Ferrante, que é uma escritora de autoficção, e ela escreve sobre... Teoricamente, né? Ninguém sabe, porque ninguém sabe quem ela é. Ela escreve sobre a autoficção da família dela, que é uma família italiana. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu quero escrever. E aí eu fiz um curso de roteiro. E aí, né, contando também sobre esse processo criativo, assim, de escrita de autoficção, a professora falou, olha, eu quero que vocês peguem uma coisa que vocês viveram ou que vocês ouviram falar e façam, tipo, um resumo do que vocês querem falar. Aí tem lá o nome, storyline, né? Aí depois disso, a gente vai colocando os personagens. Aí depois vai fazendo aquela estrutura. E aí depois escreve o roteiro. Mas era um roteiro de série, né? Então, muita coisa, né? A gente tem que escrever as imagens que aparecem. E então é um pouco mais rebuscado do que escrever uma crônica, ou do que escrever um livro de romance. Mas eu ainda estou em dúvida se eu vou transformar em romance, ou se eu vou continuar escrevendo esse roteiro de série. Mas foi isso, assim, começou com uma inspiração da Helena Ferrante, aí depois fiz um curso, aí tive a ideia, aí estruturei. E aí, quando eu comecei a escrever, eu não sei, começou a vir, assim. Tipo, parecia que eu tava recebendo. E aí, começou a vir o negócio, as ideias e aí, escrevi lá 2 capítulos.
Você tá, inclusive, com um quadro aqui que você está reescrevendo, não, acho que não todos, né? Tá Reescrevendo, fazendo uma releitura. uma releitura, isso, uma releitura das crônicas. Isso tem a ver por conta desse... Você comentou que seu processo parte do processo é pensar se a crônica pode atingir alguém, ou ser muito exposta, né? Como é que você... Fazer essas releituras tem um pouco a ver com isso? Não, tem a ver com o que você falou de que 10 anos atrás havia preconceitos, então tem a ver mais com o moral, sabe, da sociedade, do que com o pessoal. Tá. E aí tem a ver com a primeira crônica, que eu meio que coloquei a mulher como sendo velha, mas velha num sentido negativo. E aí eu falei, nossa, mas hoje em dia não faz mais sentido, isso há 10 anos, hoje em dia não faz mais sentido eu chamar uma pessoa de velha como um xingamento. Preciso reescrever isso. E quando eu publiquei o livro, eu já estava pensando nisso, né, que foi 2020, né? Ficou pronto em 2019, eu acho. 2019. E aí a gente lançou em 2020. E eu já tinha pensado, só que eu falei, não, eu quero colocar todas as crônicas que eu escrevi, porque crônica é o reflexo do tempo, então se eu mudar o que eu escrevi, já não vai ser mais o que eu pensava há 10 anos. E aí foi uma opção editorial minha mesmo, de colocar todas as crônicas em ordem cronológica mesmo, sabe? Então assim, a primeira crônica foi a primeira crônica que eu publiquei. A última crônica foi a última crônica que eu publiquei nesse período. E aí, 10 anos depois, eu olhei para o livro e falei, tem pelo menos uma crônica aqui que não tá legal, que é a primeira. Aí eu falei, já que eu vou falar sobre uma, então vou falar sobre todas, né? Continuar fazendo essa releitura de como eu posso ver de uma outra forma o que eu escrevi. Né? Então, na verdade, é um exercício criativo mesmo, sabe? Certo. Bom, é legal pensar sobre, porque tem muito essa coisa de reler ou reescrever uma obra por causa da passagem do tempo, e eu acho que é uma dúvida que muitos artistas têm, se mexe ou não. Porque a gente muda em 10, 15, 20 anos, e o mundo muda. O mundo muda também, enfim. É uma questão bem atual. Porque assim, eu acho que o que tem sido discutido é mudar a obra, né? Então assim, Monteiro Lobato, mudar o que Monteiro Lobato escreveu. Eu não sei se eu sou muito a favor disso, porque se a gente mudar o que ele escreveu, vai mudar o que era pensado naquele tempo. E olha só, que legal a gente ver essa evolução, sabe? Do que ele escreveu pro que a gente pensa agora. Então, deixa lá o que ele escreveu. Usa como uma fonte de estudo, sabe? Uma fonte de pesquisa. Nossa, olha como que as pessoas viviam naquele tempo. Isso quer dizer que a gente tem que reproduzir o que as pessoas viviam naquele tempo? Não, é só, olha só, né? Eu me referia mais ao próprio artista que repensa a própria obra, mas não alterar a obra de uma terceira pessoa, porque eu também penso da forma que você falou, que se a pessoa não tá lá mais ou não quer mudar, não tem que mudar. Até porque, gente, vamos perguntar para os jovens se eles querem ler Monteiro Lobato ou não. E aí fica com uma fonte de pesquisa. Mas eu vi já Emicida, Mano Brown, pessoal de música e tal, reescrevendo, Chico Buarque. Né? Ele falou que não ia mais cantar uma música lá. Porque tem termos ruins, pejorativos, esse tipo de coisa. Então é interessante pensar, né? Porque não precisa ser uma coisa ortodoxa nesse sentido. A pessoa pode revisar se ela achar necessidade por algum motivo, que eu acho que na verdade é bom. Porque é sinal de que as pessoas estão evoluindo e se adaptando, né? Eu estava até pensando numa coisa que você falou, né? Que você precisa desse tempo de maturação e tal. E eu tenho uma outra sensação. Porque eu acho que eu vivencio situações que, estão tão prontas para eu colocar no papel, que quando eu modifico, eu falo, mas a realidade parecia tão mais interessante, que aí quando eu mudo, eu fico com a sensação de que eu não estou escrevendo
a verdade, o que é a verdade pra mim, né? Que eu não tô escrevendo a verdade, sabe? Isso pra crônica. Pra autoficção, não. Autoficção, né? Eu dou uma viajada. Mas às vezes tem algumas coisas de autoficção que eu falo, nossa, mas tipo, esse nome é tão perfeito. Ai, mas não dá, não vou poder usar esse nome. Vou ter que mudar e colocar um outro nome. E aí, às vezes eu penso isso, quando eu acabo mudando a realidade do que eu vejo que é a realidade, né, sempre pensando nisso, eu fico meio assim, sabe? Eu fico com uma sensação de que... Ai, não tá legal. Então, isso é interessante, porque eu, por exemplo, nisso talvez eu seja... são coisas diferentes, mas assim... Tem coisa que eu não tenho o mínimo problema, assim, por exemplo, nome de personagem. Nossa, é uma coisa que eu não sofro. O primeiro nome que eu vejo, leio, virou o nome do personagem, porque tanto faz, eu me preocupo mais com a história. Até o nome das coisas, das obras, assim, não... Pensei, combinou com isso, eu não fico, nossa, será que tá muito interessante? Será que vai vender? Tipo, é um nome que me chamou a atenção. Até pro nome de livro da peça, talvez eu devesse me dedicar mais, mas nome de personagem é uma coisa que eu não tenho muito apego. E tem gente, eu já vi, né, ouvi pessoas falando sobre assim, que eles pesquisam muito, tal. É que tem obra que o nome tem uma simbologia, sei lá. Então, tudo que eu escrevo, quando eu coloco o nome, tem um significado. Eu não ponho significado geralmente em nome, eu vou mais na história, por isso que eu não tenho. Isso eu acho interessante, porque depende muito do que a pessoa quer imprimir com aquilo. Para mim, o nome é muito mais simples, assim. E uma outra coisa que eu não me preocupo muito, assim, o que eu escrevi publicado? Conto e dramaturgia. Dá para dizer que eu tenho outras coisas aí no meio disso, mas publicado é isso. Forçando a barra, uma HQ. Eu não penso muito no que é o texto, sabe? Quando eu começo a escrever, eu não estou preocupado se vai ser um conto. Estou preocupado em ver como é que a história vai. Geralmente foi conto porque o que era possível escrever, o que eu aprendi primeiro, digamos assim. Mas se eu vejo que é interessante, talvez, desenvolver para o teatro, estou pensando isso, porque de fato eu estou pensando isso na minha vida, né? Estou relatando. Pode ser que mude. E aí eu não estou muito preocupado em... Ai, putz, mas vamos ver onde é que vai dar isso. E às vezes eu posso terminar o conto e ver que encaixa legal para teatro e tentar fazer alguma coisa. Mas percebe, eu não estou muito preocupado com a plataforma, assim. Porque eu acho que aprisiona, no meu caso. Da mesma forma que, por algum motivo, eu acabo tendo uma predominância no texto de alguma coisa de fantasia, realismo fantástico, seja o nome que for. Também não me preocupo com isso. Mas não é porque eu quero, é que acaba saindo naturalmente, porque a história que eu pensei por alguma coisa que eu vivi encaminha para isso. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas assim... Eu não quero só escrever desta forma, mas é a forma que eu acabo conseguindo, porque é a que eu acho melhor para poder contar aquela história. É meio que orgânico, assim, sabe? Então não é um processo que talvez não seja, ele é meio orgânico, assim, ele não é pensado para ser desse jeito, meio que acontece. E aí não sei se é porque é o que eu sei fazer, ou porque no fundo é o que eu mais gosto, mas entende? Não é muito racional. Você já teve algum comentário negativo sobre o que você escreveu? Já quando eu coloquei para as pessoas lerem e darem opinião. As peças de teatro, sim. Mas foi um comentário técnico. Técnico. Não foi uma pessoa que assistiu ou leu que veio falar para mim. Isso ainda eu não tive, mas vai acontecer em breve. Porque eu acho que o que me bloqueia para voltar a escrever ou publicar a crônica foi o impacto negativo que teve na minha vida. Tá. Eu acho que se eu não tivesse tido esse impacto negativo, né, que para quem assiste aqui, ela sabe que foi uma amizade que foi interrompida por causa de uma crônica que eu publiquei.
Eu acho que eu não pensaria muito. Porque, assim, a minha tendência é escrever crônica. Porque é o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu acho muito legal da realidade e colocar aquela minha percepção da realidade para o mundo, né? A partir do momento que eu perdi uma amiga, né? Não, assim, né? A pessoa parou de falar comigo, porque... A pessoa não morreu, ela só não tá mais falando, é isso. Morreu pra mim! A pessoa parou de falar comigo, porque eu publiquei uma crônica. Quando eu escrevo crônica, eu falo, cara, eu preciso transformar isso em conto. Ou preciso transformar isso em autoficção para que as pessoas não se identifiquem e eu não reviva esse momento de novo, sabe? É que quando você me perguntou sobre impacto negativo, na verdade o impacto que você teve não foi, pelo que você está dizendo, não é uma pessoa que leu e te mandou uma mensagem. Você está falando sobre a pessoa que se sentiu representada ali, teve a vida. Mas e o contrário? As pessoas que elogiaram, não foi muito mais isso que você teve? Foi, só que... Então, olha como é que marca uma coisa super. negativa. Eu não tive, porque também, no meu caso, eu escrevi contos direcionados às pessoas, mas era meio conto-homenagem, assim, não... Inclusive, um que não está publicado, que foi para um pai de uma pessoa que eu não converso mais, mas eu pretendo publicar, porque na época ele tinha autorizado e é isso. Mas foi mais por conta disso, né? Um pouco diferente nesse sentido, mas eu também não tive, não sei se você teve, alguém dizendo assim, olha, é ruim, hein, o que você faz. Também, porque não teve muita gente que leu, mas o que eu quero dizer, no meu caso vai ser difícil acontecer isso. Porque é um conto, né? Eu acho que o que vai mais acontecer no meu caso é que tem, não muito, mas eu tenho a tendência, ainda mais para alguns tipos de obra, se for para um romance, alguma coisa, a colocar questões, pensamento político, ideológico, que não tem como fugir, e aí vai vir, né? Se fizer sucesso, vai vir naturalmente, né? Mas direcionado, sim... eu acho que... Pra mim é mais difícil. São os ossos do ofício. Exato, tem a explicação. Do cronista. Porque quando eu coloquei no Instagram isso, né, do meu bloqueio de publicar crônica, uma amiga minha comentou que de uma advogada, não lembro o nome dela, que ela está sendo processada por um juiz, adivinha de qual região do Brasil, não é mesmo? Quem assiste aqui sabe. E que ela trabalhava num tribunal, sei lá, e ela começou a escrever crônica do que ela vivia. Mano, o juiz processou ela e ela tá tendo que, tipo, pagar uma grana por causa das crônicas que ela escreveu. Não sei opinar sobre isso, é que aí não sei se cai nessas coisas de segredo e tal, enfim, de casos. Isso dá uma boa crônica. Ela tá colocando... Faz uma crônica sobre isso. Então, e aí, no perfil dela, é advogada não sei o quê. Eu vou tentar... Advogada processada. Um belo nome, inclusive. Ela tá colocando isso como... como fala? Quando a pessoa não pode ter liberdade de expressão? Ixi, Então, sem liberdade de expressão. Isso. Entendi, mas não... Sabe? E, Tá tipo, uma censura. Censurada, silenciada. E... É complicado. É bem complicado. Porque quem for analisar isso daí tem que ter uma sensibilidade muito boa para poder entender a parte do direito, a parte da liberdade de expressão. E a parte da literatura, né? E a Tati Bernardi é isso, assim, nos últimos... Aqui é muito engraçado, assim, né? Porque as primeiras vezes que eu vi a Tati, ela era muito assim, tô nem aí. Se as pessoas se virem nas crônicas, elas que lidem com os problemas dela. Agora ela tá começando a ficar preocupada. Opa! E aí, muitas vezes ela falou isso, sabe? Do tipo, eu não entendo por que as pessoas ficam tão chateadas com as coisas que eu escrevo. É isso, gente. Sintam-se homenageados. Se a gente escreveu alguma coisa que você acha que foi pra você e você não gostou,
Quem sabe é um convite para refletir, sabe? É, que aí tem várias camadas. Às vezes a pessoa também pode ter inveja, pode ser uma série de coisas, né? Não Pode é às vezes só que tá ser. se vendo ali, né? Enfim, tem essas coisas, né? A gente não sabe. Deixa eu tentar Mas pegar aqui o nome da advogada. eu lembrei de uma coisa. Tem uma. É que assim, não tá no ar, porque é isso que eu, né, ó. Tem um perfil, gente, que eu comecei a fazer uma experiência chamado Pai Lerma, que é um perfil de tirinha para poder contar historinhas aí sobre paternidade. E aí coloquei lá umas tirinhas, mas aí, como eu não ilustro, tem que trabalhar com ilustrador, tem toda uma dinâmica, eu resolvi transformar num livrinho. Ali tem coisa pessoal direta mesmo, não é indireta, é direta, dizendo sobre coisas que eu vivencio. Por Mas é exemplo, um tom cômico, né? é um tom cômico, É. mas dá para a pessoa que lê vai entender. Que tem uma coisa assim, por exemplo, uma das discussões que se tem, principalmente coisa de família, para poder explicar que se a criança pega uma chuvinha, anda descalço, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Gripe, enfim, tem que ser uma pessoa transmitindo, outra tem que estar com o vírus e tal. E aí eu brinco com isso numa tirinha, porque não tem problema nenhum. Mas quem me conhece, convive comigo e tem opinião contrária, vai entender que... Pode entender que seja pra pessoa. Tá. E talvez seja. E é isso. Mas esse é direto. E tem coisa lá também que eu tô citando, né? Nominalmente. Mas, enfim. É isso. Essa é a minha crônica, são as tirinhas. Tá. São as tirinhas. Que também envolve... Bom, a gente tá falando sobre processo criativo. Eu tive ideia de começar com isso porque é uma coisa que eu gostaria de falar, porque tem muita coisa que você aprende com criança, convivendo ali no dia a dia, e com essa relação, porque tem coisa que é estranha, de verdade, assim, eu estar com minhas duas filhas, às vezes sozinho, né, que a mãe tá viajando, trabalhando, e eu ouço de pessoas, nossa, mas você consegue dar conta? Eu penso, mas qual que é a opção, né? Como é que é isso? Que é o costume que, assim, isso é para homem, né? Tô falando sobre homens. Tem-se uma imagem de que é um pai muito presente, várias pessoas ali e tal, mas é meio que alguns pais não conseguem fazer as coisas se a esposa, no caso, né, a mãe não estiver junto, entende? Tipo assim, Na maioria. sabe que tem que dar comida, mas não consegue, sei lá, não tem a predisposição de ir, espera para poder acontecer. E aí, se não tem a pessoa por perto, não sabe o que fazer. Ah, entendi. Mas faz ou não? Então, não sei. Ah, entendi. Porque pergunta com uma cara de espanto pra mim que eu acho curioso, entende? Eu falo, uai, nem que você vai fazer uma comida ruim, mas você tem que fazer alguma coisa, né? O que eu ouço, assim, as minhas amigas falando sei lá, o marido sempre perguntando, onde tá a roupa, não sei o que lá, qual roupa eu coloco, não sei o quê. Por que a mulher tem que decidir qual roupa colocar, sabe? E assim, eu quando também fico muito perdido com coisa de roupa, combinação e tal. Mas você coloca, porque tem um monte de peça que você não usa, você não sabe, você tem que aprender. Aham. Então, ou você pergunta porque você não sabe, ou você vai colocar feio, mas põe lá alguma coisa. Mas tem que pentear cabelo, cortar unha, escovar dente, né? As pessoas não param pra pensar assim, cuidado, fazer lição, sim, mas tem que cortar a unha, Nossa, tem escovar os dentes. coisa. E aí essas situações começaram, além das coisas engraçadas. Criança é engraçado no geral, né? Nem sempre, mas muitas vezes é engraçado. Aí eu pensei, acho que é legal. Só que se eu escrever isso como um conto, uma coisa não vai ter graça. Aí eu pensei em tirinha. Porque também é uma coisa que eu consumo muito no Instagram, né? Principalmente na época de pandemia e tal. Mas como eu não sou ilustrador, tem algumas dinâmicas. Mas é o mais perto de... É uma crônica visual, né, digamos assim. E é interessante porque essa é... Aí, ó, tá vendo? Agora que eu tô pensando sobre isso. Aí já é um pouco diferente da questão do conto e do teatro. Porque é uma história pronta, não tem que... Só tem que dar... Eu quero a indicação de como vai sair a tirinha pra pessoa que tá desenhando. E pensar um pouquinho na historinha para poder ter uma sequência lógica, mas
não tenho o que criar, eu tenho só que relembrar e reproduzir. Diferente, Não tinha pensado. Só que eu acho que a diferença é que você pega momentos de humor, né? Ou transforma em humor alguns momentos. Uma coisinha boba, assim, numa coisinha mais afetiva, ou assim, tentar mais... Que também é uma coisa, assim, humor é uma coisa legal, só que é difícil de fazer. Muito. Nossa. E aí é o mais próximo possível, talvez, que eu consiga fazer é com isso. Mas... Ó, eu peguei aqui, o nome é Advogada Estressada, o nome do perfil. E aí, enfim, eu tentei... Tem razão. Eu tentei achar aqui alguma explicação dela, mas são muitos posts, não achei. Eu vou pegar o que a Maitê, que é uma amiga minha, comentou aqui, que ela me explicou, né? Ela fez um livro de essa advogada estressada, né? Fez um livro de crônicas inspirado em coisas que ela ouviu de colegas ou que ela passou na advocacia. Aí a Associação de Magistrados de onde? Santa Catarina processou ela e não querem deixar subir pro STF. Eu não entendo, né? Mas é porque é uma condenação muito absurda. O TJ processa e ele mesmo julga. Absurdo. É um absurdo, a Maitê falou. Não, entendi. Então, um absurdo? Eu não sei, eu não entendo. Mas a Maitê é advogada, ela falou que é um absurdo isso. Então deve ser um absurdo. O engraçado é que no meio disso, eu fiquei sabendo de uma frase da ministra Nancy Andrighi, do STJ, sobre Santa Catarina. Santa Catarina, sempre Santa Catarina. O CNJ tem que investigar o que acontece nesse estado. Denúncia. É uma arbitrariedade muito grande. Aí ela fala que talvez seja interessante a gente conversar com ela, com a advogada estressada, que eu não sei o nome dela, deixa eu pegar aqui. Não tem o nome. Não, aqui, ó. Bárbara. Saile Bárbara Barreto. O nome do livro é Diário de uma Advogada Censurada. Então. Isso é um dos livros, não sei se tem outro. Mas tem o livro aqui. O livro que irritou foi o Causos da Comarca de São Barnabé. E a explicação do livro é assim: Bem-vindos a São Barnabé, a comarca em que o direito do pobre é sempre tratado como mero de sabor e, ao rico e poderoso, toda a chance de enriquecer às custas da desgraça alheia lícita. Mano! Maravilhosa, né? Então, mas veja só. Tem coisas... Aí eu não tô pensando no que eu já fiz e talvez nem você, mas assim... Não sei se ela pensou isso, mas é muito capaz que sim, em outros casos. Tem coisa que você vai produzir que você sabe que vai vir porrada, assim. Tem. Tem. E aí, Super. É um processo criativo distinto, né? É um risco. É um risco. Eu acho que a Tati Bernardi sabe do risco que ela corre quando ela publica uma autoficção que ela fala sobre mãe, ela fala da mãe dela. Eu sabia do risco que eu corria quando eu publiquei a crônica. Tanto que antes de eu publicar, eu mandei para uma outra amiga minha para saber o que ela achava. Então, sabe, eu já tinha esse tipo, será? Mas era, cara. Assim, eu fui muito honesta com os meus sentimentos, sabe? E eu não falei com a intenção de machucar ou de expor. Eu coloquei lá o que eu estava sentindo e finalizei com um sentimento de compaixão. Sim. Né? Mas tem gente que produz para que haja isso, né? Como chama nosso amigo do Profissão Repórter? Eu adoro ele, Ai, meu Deus do céu. Enfim. Tem um currículo extensíssimo. Eu li, inclusive, um livro dele que se chama Abusado. E ele tem uma série de matérias também, coisas que ele mexe com crime organizado. É com C. Caco Barcelos. Ele vai fazer essas investigações que mexe com político, com, enfim, uma série de coisas. Que ali já, assim, ele já tá assumindo um risco por si só. É um pouco diferente, mas o que ele tem passa por um processo criativo. O ateliê, que o Chico Felitti teve que entrevistar a pessoa, a gente já citou aqui, é sensível. Uma pessoa nesse podcast se infiltrou lá para poder... Sim. Tudo muito maluco, assim. Nesse livro da Maria Rita Kell, ela comenta sobre os cronistas que escrevem coisas para
chocar. Choquei. E ela fala que ela não tem esse perfil, só que às vezes ela precisa escrever coisas que ela sabe que vai chocar. E é isso, faz muito sentido. Porque as pessoas que só escrevem pra chocar, eu não curto muito, sabe? Eu acho meio forçado. Mas as pessoas que escrevem exatamente o que acreditam ser necessário, e seja necessário, assim, por causa da sociedade ou por causa dela, e às vezes choca, eu admiro muito. Tipo, eu admiro muito a coragem, sabe? Sim. Porque É tenso mesmo. precisa ter coragem mesmo. É curioso. Eu pensando assim, eu acho que eu teria uma média coragem, assim, eu não sei. Eu acho que eu teria que fazer teria coragem de publicar algo, mas eu não sei até que ponto eu teria coragem do corpo a corpo, depender do sei. tema, do local, tipo de coisa. Pra mim, acho que tem um limite que ele é muito menor do que essas pessoas, obviamente, que fazem esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu aqui pensando agora sobre o que a gente tá falando sobre o processo criativo, é uma dinâmica que depende muito da pessoa e do que vai ser produzido. Acho que dá para estabelecer isso. Como a gente tá falando mais de escrita, tem as diferenças também de como cada um escreve por tempo e tal. No sentido de precisa de tempo para pesquisar. E tem a coisa da escrita rápida também, né? Assim, escrever rápido, sabe? Eu não sei se eu acho que eu escrevo devagar, entende? Meu processo inteiro acho que é devagar. Ah, tá. Que acho que tem gente que escreve... Muitas crônicas que eu escrevi foi assim. Então. Tô pensando aqui, eu sou uma pessoa lenta. E não é pela questão do prazo, assim, quer dizer... É que ninguém me pediu, né? Só aconteceu um caso. Então acho que também tem isso. Eu não teve. O primeiro exercício que eu tive foi horroroso. Mas Mas pra mim também. Tive deadline. Mas eu Deadline foi eu escrevo devagar. Eu produzo, eu penso na história e escrevo ela de maneira devagar. Curioso. Então meu processo é lento. Ó, eu lendo o... Deixa eu ver aqui se eu acho. Livro da Maria Rita Kel. É só a introdução, né, gente? Pra você ver como é legal. Ai, meu brinco tá caindo. Fala o nome de alguém, cai. O que tá acontecendo? Eu vi, acho que na introdução só mesmo, ela é isso mesmo, que ela tá apresentando os textos que ela vai comentar. Deixa eu ver aqui se eu acho, porque... Peraí, como que era o nome? Porque daí eu já... Ah, aqui, achei. Aí ela comenta sobre o Brasil. Para variar. E aí ela fala... Comenta sobre a sociedade brasileira, como a gente se enxerga. E aí ela coloca também uma análise da psicanálise. Uma análise da psicanálise, mano. Ela coloca alguns conceitos da psicanálise também, né? Porque ela é psicanalista. E acho que ela começou a escrever enquanto ela fazia um curso de psicologia, sabe? E aí eu escrevi aqui um negócio que eu queria ver com você, se você acha que é conta ou crônica. Eita, A gente podia fazer um quadro, a conta ou a crônica? O nome que eu coloquei é Que Grama Sobrevive. Em uma cidade pequena, Paula acaba de voltar de uma viagem a uma metrópole. Lá, a cultura ferve. Tem coisa para fazer todos os dias. E não é uma coisa só, não. A gente pode escolher, de domingo a domingo, ir ao teatro, cinema, show, bar. Por falar em show, conheci a maior sala de espetáculos do país. Que lugar lindo, acústica impecável, artistas de ponta. Mas, para chegar lá, eu fiquei bem impressionada. Fiquei bem impressionada com as pessoas na rua. Tem até uma rua em que as pessoas vão só para comprar e consumir drogas. Parecem zumbis. Eles na rua, sem rumo, comendo coisas do lixo. É uma pobreza, porque não é uma pobreza igual aqui, que as pessoas não são dependentes químicas, todo mundo se ajuda, tem um barraco para dormir, uma água para beber. Lá eles não têm nem onde dormir. E de repente me vi lá,
indo assistir a um concerto internacional e as pessoas nem sabendo quem são. Em uma metrópole, a Alessandra acaba de voltar de uma viagem a uma cidade pequena. Que lugar maravilhoso! Nunca vi uma água daquela cor, céu com aquela quantidade de estrelas, ar daquela pureza. E o resort? Lindo, comida incrível, bebida inclusa, atendimento impecável. Mas para chegar lá, fiquei bem impressionada com a comunidade local. No entorno, tinha pessoas vivendo em barracos sem nem energia elétrica. Uma pobreza. Não imaginava que tivesse essa pobreza no país. Não é uma pobreza igual a daqui da metrópole, que tem políticas públicas, tem ONGs, tem dinheiro circulando. Lá não. Não sei nem se eles têm o que comer. E de repente eu me vi lá, tomando champanhe e as pessoas vivendo em barracos. Na internet, um comentário assinado por Milu Mini. Impressiona perceber que a grama do vizinho não é mais verde. Impressiona ver que somos o vizinho. Entre parênteses, nenhuma grama sobrevive. Né? Esse joguinho com nenhum grama e nenhuma grama sobrevive. Isso é um croniconto. Tá. Estreamos. Puta, pode ser os dois, mas eu vou chutar que é uma crônica. Tá. Mas não tem pra mim não tem um limite claro, não dá pra saber. Ou uma autoficção, talvez? Que autoficção é uma crônica. Pra mim é difícil de... Sim, porque realmente a autoficção tem muito a ver com crônica. É uma coisa bem... tipo muito específico, né? Mas dá pra ser os dois. Isso que é legal. Sei lá, vou... deixa eu ver se eu acho aqui o que eu escrevi do curso, pelo menos o primeiro... Peraí. De autoficção? Diálogo... Não, peraí. Aqui, roteiro. Tá. Então, aí... tá. Aqui eu já coloquei. Cena... Aí tem aquela estrutura, né? Cena 1, interna, escada e sala de jantar da casa da família, dia. Década de 60. Então, daí isso aqui foi uma coisa que veio, assim, eu comecei a pensar como que eu iria apresentar os personagens. E aí eu pensei em não ter diálogo nessa primeira cena. As crianças estão se arrumando para ir para a escola, o pai já está trabalhando, a mãe já está fazendo café. E aí tem tudo isso, o áudio é a música Chovendo na Roseira, da Elis Regina. E aí, café da manhã, aí tá, eu explico aqui, né, eu dou uma descrição do que acontece, mas é mais ou menos isso que eu falei. Aí, cena 2, externa, escola dia. Aí os personagens são Rosa, João e Paulinho, que são irmãos. Além deles, tem a Luísa. Por que eu coloquei esses nomes? Inspirada na música Chovendo na Roseira, porque tem uma parte que olha, está chovendo na roseira, que toda rosa na mais não cheira. Não sei o que, não sei o que lá. Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João. E aí eu coloquei, né? Então tem esses nomes, Rosa, Luísa, Paulinho e João. Então eu me inspirei nessa música. Exatamente. Aí eles vão para a escola. Então, assim, tudo isso não tem diálogo, né? Ele só está apresentando, tem só uma música de fundo. Aí a cena 3 aparece que... Na cena 2, o João e o Paulinho vão para a escola, só que não necessariamente eles vão para a aula, né? Então, eles vão fazer outra coisa. Aí, na cena 3, aparece... vou ler aqui, né? Então, cena 3.1, externa, rua, dia. Paulinho correndo, passa em frente ao cemitério e tem um flashback. Aí ele relembra o que aconteceu.
Então, toda a cena 3 tem várias cenas, assim, dele tendo flashbacks. Aí, na cena 4 é quando começa o diálogo, né? Que aí tem um grupinho, assim, de meninos mais velhos da cidade. Rabeta, Junão, Pato. Então, daí eu peguei alguns... Apelidos existentes. Exatamente. E Mané já estão com as suas varas de pescar na mão. Caneca, Brinco e Padre vão em direção às varas para pegar a sua. Paulinho se junta a eles e também pega uma vara. Rabeta. Opa, opa, opa. Que é que o Manezinho tá fazendo aí? Aí o Mané. Arranjou outro apelido pra ele aí, Rabeta. Esse aí já tem dono. Aí o Rabeta. Porra, Junão. Nem pra você escolher um amigo com apelido melhor. Tu gosta de ferrar teu irmão aqui, hein? Tô falando com o topetudo ali. O que é isso saindo da tua mochila, meu chapa? Paulinho olha na mochila e percebe que o zíper abriu na corrida até a casinha. Ele entra... ele tinha colocado algumas minhocas dentro de um saquinho para ir pescar e elas estavam tentando sair da mochila. Aí o Rabeta. Isso tudo é minhoca? Porra, pena que tu não vai poder ir com a gente. Rabeta arranca a vara da mão de Paulinho. Paulinho fala enquanto pega as minhocas e guarda no saquinho. Por que não, Rabeta? Eu ajudei nosso grupo a juntar a grana para comprar essas varas. A Rabeta. Ó, moleque. A gente achou que você tivesse feito tudo aquilo na parceria. A gente nunca te prometeu nada, não. A Rabeta se abaixa para falar com o Paulinho como se fosse falar com uma criança em tom de humilhação. A Rabeta. E nem apelido você tem? Você sabe que para entrar no grupo precisa ter um apelido, né? Precisa ser batizado primeiro. Quem sabe na próxima? E olha aí a minhoca saindo da mochila de novo. Tô tirando onda. Rabeta dá um tapa na nuca de Paulinho e todos dão risada. Saindo da casinha e deixando o Paulinho sozinho. Paulinho percebe que Padre estava levando a vara que tinha sobrado e decide ir para o rio também, porém por um atalho que conhecia. Paulinho fecha bem o saquinho de minhocas e a mochila e sai correndo. Aí Paulinho chega correndo ao rio pelo atalho que dava atrás das árvores e percebe que tem um menino a mais no grupo. Para prestar atenção no que eles falam enquanto preparam as varas para pescar. Ó, Rabeta. Porra, quase que eu peguei as minhocas do teu irmão, viu? Aquela minhoca gordona, ia ser uma pescaria e tanto. Só não peguei porque o Pato me falou esses dias para pegar lebre com o moleque. Aí o João, que é o irmão do Paulinho. Que nada, devia ter pegado. Aposto que ele ia ficar até feliz de você elogiar as minhocas que ele separou. Aí o Pato, ô magrelinha, por que você odeia tanto teu irmão, hein? O garoto parece ser mó gente boa. Paulinho se encosta na árvore e fala para si mesmo. O João tá aí, e ele é do grupo, tem até apelido. E ele me odeia? Paulinho quase começa a chorar. Enquanto isso, os meninos continuam a conversa ao fundo. Aí o Junão. Ah, Pato, isso é coisa normal de irmão. Rabeta, normal não. Eu amo você, meu irmãozinho, Junão. Mesmo querendo me ferrar sempre. O Junão, sai pra lá, Rabeta. Aí todos riem e eles ouvem um barulho. Olham em direção às árvores e vem alguém correndo, saem correndo atrás. Aí, lá na escola, a professora Milu começa a conversar, né, com a galera. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa é uma afirmação desse livro que escolhi para estudarmos nesse semestre. Ele foi publicado em 1949 e chegou ao Brasil no ano passado. Consegui alguns exemplares aqui para a biblioteca, então quem preferir já pode reservar, para não ficar todo mundo querendo na última hora. Toca o sinal. Aí a professora Milu, pode ir para o intervalo, gente. Rosa passa em frente à mesa da professora e ela chama. Rosa. Oi, professora. Tudo bem, querida? A professora Milu dá um abraço carinhoso em Rosa. Oi, professora. Tudo bem, sim, a senhora? Estou um pouco preocupada com seus irmãos. Eles também? O Paulinho e o João? Então, sim. Aí a professora Milu se levanta para pegar os livros e sair da sala. Eu dei aula nas salas deles antes de vir para a sua e eles não estavam. Ah, é que eles ficaram ajudando o meu pai no armazém, mas tá tudo bem, sim. Aí a professora dá um sorriso, passa o braço que tá sem os livros pelo ombro da Rosa e saem abraçados da sala. Aí, próximo ao rio, Rabeta, Junão, Mané, Brinco e João correm atrás de Paulinho. João alcança Paulinho, João é o irmão do Paulinho. João alcança Paulinho, que tentando fugir, começa a bater em João para se defender. João revida os socos de Paulinho para começar uma briga. Paulinho, percebendo a intenção de João, decide entrar na briga.
tira a mochila das costas e os dois começam a trocar socos. Os meninos assistem a briga por alguns segundos e Rabeta entra no meio dos dois. Opa! Tu é mais forte do que parece, hein? Magrelinha? Magrelinha tá levando um couro. Ô, Magrelinha, não fica grilado, não. Tem aqui uma surpresinha pro seu irmãozinho. Aí o João, não, Rabeta. Rabeta leva Paulinho em direção ao rio. Junão, Mané e Brinco vão atrás. João fica sentado com cara de desesperado. Aí, dentro do rio, Rabeta, Junão, Mané e Brinco brincam de afogar Paulinho. Pato e Padre ficam longe e começam a pescar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. João sobe o braço com o qual mantinha Paulinho embaixo da água. Paulinho, ao ter contato com o ar, resgata o fôlego e respira com força. Junão passa Paulinho para Mané, que força a cabeça de Paulinho para debaixo d'água. Então, eles tentam, dar uma afogada neles. E aí, isso vai se repetindo, porque ele vai sendo passado por todos os meninos. Aí o Rabeta. Aí quando chega no Rabeta. E aí, moleque, cadê as minhocas? Paulinho sem fôlego não consegue falar. O garoto é forte mesmo, hein? Rabeta olha pra João, que estava fora do rio, assistindo a cena com um semblante bravo. Tu enganou a gente, Magrelinha. Rabeta volta a olhar pra Paulinho. Cadê a minhoca? Rabeta enfia a cabeça do Paulinho embaixo da água e levanta depois de 3 segundos. Achou! Cadê a minhoca? Aí ele faz isso. Achou! Cadê a minhoca? Achou! Aí, a última cena desse episódio 1, o policial Sebastião, estatura mediana e porte atlético, tem uma viatura fazendo ronda perto do rio. Ouve o barulho de água se movimentando e vozes do diálogo da cena anterior. Vai correndo em direção ao rio, passa por várias bicicletas apoiadas em um banco, vê uma mochila jogada, pega e quando sobe o olhar vê os meninos no rio. O policial Sebastião soa o apito e os meninos saem rapidamente da água. O policial Sebastião vê o corpo de Paulinho boiando. Esse é o episódio 1. Morreu! Será? Aguarde! Na HBO Max, em 2025. Maravilhoso. E aí tem o episódio 2, já tá pronto. E aí eu teria que fazer mais. Mas foi tão legal escrever, porque não foi... Eu sei, pra mim, serviu também... Não sei, fiquei muito empolgada, sabe, escrevendo. Porque eu usei algumas histórias que eu tinha ouvido da minha família. Usei nomes de família, nomes de amigos. Usei, sei lá, músicas que eu gosto, né? No caso da Chovendo na Roseira. E aí, quando eu juntei tudo isso... E, cara, eu consigo visualizar essa cena. É muito legal, né? Foi uma experiência muito legal. Então, escrever ficção é legal por causa disso, né? Sim. Porque a crônica não. A crônica é muito assim, é isso que eu vejo, né? E é isso que eu sinto. Na ficção, a gente cria realidades, né? Eu achei muito legal a experiência. Não que a crônica não possa virar peça de teatro, séries e filmes, mas tem essa coisa de... É isso que você falou, né? Você tá mais do que observando e colocando no papel. Você tá criando alguma coisa com referências que você tem e gosta, né? Tem uma singela diferença que é interessante. Eu acho que essa criação mesmo de mundos, né? Assim, por mais que o mundo seja parecido com o que a gente vive. E nesse caso é um roteiro de série, né? Que tem as estruturas também. Quando a gente fala sobre escrever, tem as estruturas que são distintas. Isso é diferença em conto, crônica, romance, roteiro de série, roteiro de filme, roteiro de longa, HQ. Então, totalmente diferente, né? Dramaturgia. O que tem legal é que precisa de um processo criativo, caótico ou não, para poder fazer, né? Assim, algum processo... Bom, acho que algum processo tem. Tem. Né? Mas às vezes não é consciente. Não é consciente e é muito diversificado. Mas tem gente que sofre para poder... Tem gente que precisa ficar artista para poder escrever. Agora tem gente que sofre para conseguir fazer uma obra. Isso tem. Lógico. Empaque, emperre, vai, não vai. Não é um processo legal. Talvez a recompensa venha depois. Ou não venha, ou venha depois. Tem muito disso. Eu vi, curiosamente, faz pouco tempo, um documentário do Arte 1 com o ator o Daniel Day-Lewis, que é o cara que ganhou 3 Oscars.
E ele tem aquele método de atuação, de preparação, de processo criativo de personagem muito intenso, que ele começa a se preparar muito antes. Aquela coisa bem radical do ponto de vista corporal, Ai, psicológico, isso, né? Ele tem isso. E ele é um cara que fez poucos filmes e eu não conheço todos, mas assim, eu acho que dá pra dizer que quase todos os filmes são filmes cultuados, assim, ele não pegava muito papel. Tô dizendo isso porque até então ele se aposentou, não sei se ele vai voltar. E as poucas entrevistas que tem nesse documentário, dá pra ver que ele é uma pessoa, não vou dizer que ele é uma pessoa triste, mas dá pra dizer que quanto mais ele mergulhava nos personagens e entendia, ele sofria e era pego por uma tristeza. Mas os personagens eram todos tristes? Não sei se são todos tristes, mas todos têm... Ele nunca fez uma comédia, eram sempre dramas intensos, Tá. né? Ele fez O Último dos Então, Moicanos, mais Abraham fácil, né? Lincoln, Sangue Negro. É mais fácil ficar triste quando o personagem é triste. Só que tem gente que faz Claro. e sai. É. Ele parece que fica... Absorveu. Ele fica. E talvez ele precise desse tempo entre os filmes, porque ele ficou muito tempo sem fazer e não faz tantos filmes quanto atores e atrizes que a gente vê em Hollywood mais falando. E ele, inclusive, saiu do teatro porque o teatro cansava muito ele. Acho que a coisa da plateia e tal, e foi pro cinema por conta disso. Né, as coisas. Verdade. E eu achei interessante, porque ele é isso, né? Fazia, acho que ficava tão desgastado que precisava um tempo. Você vê, quem assistir as entrevistas dele ou esse documentário vai entender o que eu tô falando. Ele meio que desabafa o sofrimento em fazer o personagem. E eu acho que a satisfação vem depois, assim, mas durante o processo parece bem intenso. E ele é um ator com 3 Oscars, e ele, assim, tem muita gente que não conhece, falando assim de nome. Então, exatamente, muito não é doido. tão famosão, né? E ele é o único junto com a Meryl Streep, eu acho que tem 3 Oscars. A Meryl Streep, A Mary todo mundo conhece, porque ela faz mais coisas, assim. Que ela é feliz. Ela é feliz, talvez seja isso, Mas ele é ótimo. Pra gente passar para outro quadro, eu vou pegar Pegue. o controle do Controle ar-condicionado, remoto, galera. Porque eu Tá tô osso aqui. morrendo. Frio, sabia? Não, mas eu já tô todo lascado com esse ar-condicionado. Então, eu também tô, mas tava tipo 24. Mentira! Bom, vamos ver se melhora. Não podia desligar, né? Desliga, né? Aê, gente. Pois não gostamos muito de ar-condicionado, não. Só pra dar uma refrescadinha, né? Depois acabou com minha sinusite. Eu vi um vídeo de sinusite que eu preciso te mandar. É sua cara. Deve ser algo horrível. É engraçado, é humor. Vamos lá. Você viu isso? Você viu isso? Fala aí, que eu preciso pegar o meu aqui. Tá. Eu vou falar de uma coisa que tem a ver com o nosso ofício, mas que a gente já falou aqui em alguns Me Explica, em alguns momentos aqui de alguns assuntos, que é a questão da Lei Federal, Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc, que agora elas têm um calendário, né? Ele ainda não é definitivo, mas ele é um calendário já com os meses. Nós estamos gravando no ano de 2023, em abril de 2023. No dia 11, hoje foi publicado no Diário Oficial a nova instrução normativa, que é um decreto que volta com a lei federal, a conhecida Lei Rouanet, que já explicamos aqui, e volta a ser uma lei de verdade para a cultura, né, para as pessoas, empresas e instituições apresentarem projetos culturais após os mortos matarem ela, mas a lei voltou e os outros continuam enterrados. Que assim seja. A lei federal ela fica aberta agora de abril até novembro, para quem quiser apresentar projetos, e aí é importante que se leia, é bem maçante ler, porque é bastante coisa, mas precisa para poder entender, mas basicamente ela meio que retorna como ela era antes do hiato de vida que nós tivemos aí nos últimos 4 anos. E já a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, que são leis emergenciais, ainda por conta do rescaldo da pandemia, elas, enfim,
estão passando por vários trâmites, mas a Lei Paulo Gustavo ela vai ser regulamentada em abril e os recursos começam a ser repassados em maio para estados e municípios. Estados e municípios precisam apresentar os planos, porque cada estado e município vai abrir um tipo de edital, no caso da Paulo Gustavo, com 70% da renda voltado para o audiovisual em 3 linhas específicas e uma 4ª linha para projetos gerais. E aí eles apresentam esses planos, recebem o recurso e as pessoas entram nesses editais, prêmios para conseguirem a verba, né, dentro das linhas possíveis. No caso da Aldir Blanc 2, é parecido, só que vai ser entre junho e julho a regulamentação. Em agosto começa o repasse. A diferença é que não tem essa separação de verba de 70% para o audiovisual, ela vai ser para todos os segmentos, como foi há 2 anos atrás, foi em 2000 Foi 2020 para fazer 2021. 2021, isso. Então é uma ótima notícia para quem trabalha. Na época, quando abriu o Aldir Blanc, muita gente não estava preparada e acabou não apresentando o projeto e teve muita gente premiada. Então, quem tiver interesse, já pesquise sobre Paulo Gustavo e Aldir Blanc para poder pleitear a execução de algum projeto. E vai ser tudo emendado aí, ó. Abril, maio, junho, julho e agosto. E só complementando, finalmente voltaram editais. E aí agora, por exemplo, tem um edital para mulheres escritoras, que é o da Carolina Maria de Jesus. Né? Isso, da lei federal. E eles sim, voltaram os editais federais. Né? Isso, eles vão também abrir na área de audiovisual, mas é legal que você complementou, para quem é do estado de São Paulo, também tem os editais do PROAC aberto agora, e a maioria vai até maio, assim, tipo, para maio, acho que um ou outro pode chegar até junho para poder fazer inscrição. Estado do Rio de Janeiro também tem que estar com editais abertos, então assim, tá agora com muito movimento, né? Tudo que ficou parado voltou. Galera! Procurem. O meu Você Viu Isso tem um pouquinho a ver com o da semana passada que o Léo falou, que ele falou sobre água, né? Água no seu quarto estado. Eu tô falando sobre árvore líquida. Pensei que era no seu quarto estado. Então. Seu segundo estado. Árvores líquidas, gente. Vocês acreditam? Olha só. Lá, o nome dessas árvores líquidas é Liquid Tree. Tree de 3. O que foi? É que se faz as árvores, já vê o Essas meme, árvores. Elas foram desenvolvidas por cientistas da Universidade de Belgrado, na Sérvia. E aí, por exemplo, imagina um ponto de ônibus. Quem mora em São Paulo, aqueles pontos de ônibus da Paulista, que é onde o pessoal coloca as propagandas. É aquilo. São tipo uns... Não é cubo, né? Mas é como se fossem umas paredes. É um retângulo fininho, assim, Isso. né? Tipo, um vidraçado, tipo uma TV, formato de TV fininho, assim, de vidro. Maior. E é tipo isso, assim, mas vai até o chão. Até o chão. E aí tem água e alga lá dentro. E essas... olha só, esses tanques, eles foram considerados o primeiro fotobioreator urbano no país, né, da Sérvia, projetado para remover dióxido de carbono do ar da capital. Então, o que acontece? Eles têm essa alga aí, e essa alga retira o gás carbônico e devolve o oxigênio. Então, são árvores líquidas. Gênios. E isso não quer dizer, assim, que eles vão querer substituir todas as árvores por isso, né? Espero que não vai dar certo. Não, mas é para agilizar a purificação do ar. Então, tem cidades que têm um ar muito poluído que não vai dar tempo de pegar uma árvore, esperar crescer. Então, eles colocam esses liquid tree e aí já dá uma purificada no ar, mas, paralelamente, vai plantando árvore. E aí, olha só, são 600 litros de água que são preenchidas com microalga. E aí eles fazem a fotossíntese, né, para converter o CO2 em oxigênio. E aí o programa, a gente falou da ONU, né, continuaremos falando. E foi premiado pela ONU, como um dos 10, eu acho,
projetos mais importantes. E aí, segundo os desenvolvedores do projeto, as algas também são mais eficientes do que as árvores na remoção de CO2 da atmosfera, agindo entre 10 a 50 vezes mais rápido. Né? Então, é isso mesmo, né? Para agilizar aí o processo. Mas não vai substituir. E aí fala aqui que lá em Belgrado é uma cidade muito, muito poluída, o que pode trazer problemas de saúde, né? Então, por isso que eles começaram a pesquisar isso. Rinite, sinusite, asma. Tudo. E aí aqui, para a ONU, árvores líquidas são inovadoras e climaticamente inteligentes. Então, eu achei muito legal. Vamos copiar. Pode copiar. Eu acho que... Conversa lá com os sérvios e vamos copiar. Eu acho que... Aqui, Aí o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento selecionou o Liquid Tree como uma das 11... Não são 10. Uma das 11 melhores soluções inovadoras e climaticamente inteligentes dentro do seu projeto de Desenvolvimento Urbano Inteligente Climático. Então... É isso aí. Temos aí. E é mó bonitinho, Não sei se vai dar pra ver, mas olha só, o tanque. É bonitinho mesmo. É um aquário grandão. É um aquário grandão. E ainda dá pra usar luz solar. Então, à noite, pode iluminar o espaço e carregar notebook, celular, essas coisas. Isso. Não é pra quebrar quando chegar aqui, viu, gente? Isso. Deixa inteirinho aí. Deixa. Vai ser bom pra nossa saúde. A Dorinha teve chance de pensar, não pensou. É verdade. Mas acho que não tava pronto ainda, né? Não sei também. Mas Dorinha não pensou. Agora é o Serestar. Bom, tivemos alguns problemas de tecnologia que vai Os ficar sérvios vão resolver. Vai ficar um pouco fora de ordem. Um pouco não, vai ficar fora de ordem as crônicas que eu vou falar. Então, já que vai ficar fora de ordem, eu vou escolher qual Vamos crônica desorganizar. falar. Como nós falamos de processo criativo, hoje eu vou fazer uma releitura da crônica número 14, que se chama Crise de Criatividade. O que acontecia? Quando eu publiquei essas crônicas, eu tinha combinado com o jornalismo que eu ia mandar, acho que era uma crônica por semana, uma a cada 15 dias. E não estava saindo. E aí eu resolvi escrever sobre isso. E aí, quando a gente tem uma crise de criatividade, como que faz? E aí eu falei isso, assim, que eu sempre achei muito chique, sabe? Quando eu ouvia os escritores falando, nossa, quando eu chego, um papel em branco e não sei o que... Papel em branco. E não sei o que escrever. E eu achava, nossa, olha só. E aí depois, sei lá... Pessoa quase morrendo. Não, e os jornalistas fumando... Olha o que o cinema faz. Total, tomando Essa café coisa de e cinema, fumando, Mad Men. Tomando uísque, café, fumando. Eu achava, nossa, chique. Mas aí, quando eu cheguei nisso, eu falei, não é muito legal, não. Só ruim. Não, é bom. Acho que só tem um ponto. E aí, assim, é uma reflexão sobre o que fazer quando a gente não sabe o que escrever. Nesse caso, eu escrevi sobre isso, né? Então, foi uma... Eu criei a partir de um bloqueio, sabe? Né? Porque foi isso, assim. Mas agora, se eu tiver essa nova crise, eu não vou escrever de novo sobre a crise de criatividade, sabe? Escreve sobre outra. Outra crise. E talvez seja um momento, não sei se já teve isso, mas talvez seja um momento, pelo menos para quem escreve crônica, para pensar por que eu tô tendo esse bloqueio que eu não consigo escrever. Já. Eu tenho direto. E eu só chego à conclusão que, sei lá, cabeça ruim na vez. Não sei. É que mas acontece em caso com de ficção, frequência. também não sei por que tem esse bloqueio. Mas no caso de crônica, geralmente é por algum motivo pessoal. Mas às vezes até escrevendo texto técnico, assim, dá uns bloqueios. É fadiga mental, eu acho. Também pode ser, falta de descanso. Falta de alegria. Tem gente que não precisa estar alegre não, né? Mas convivam com a crise de criatividade. Não, crise acho que quem cria vai ter sempre. Quer dizer, todo mundo vai ter crise. Todo mundo. Todo mundo que está passando por um processo de criação vai ter uma crise. Criando porque é natural, a gente tem. Quem não tiver,
tem que Desconfio. aceitar, como eu falei na semana passada. Desconfio também. E o É Auréu? isso. Vamos lá para o Auréu. Deixa eu abrir aqui que eu me perdi, gente. Só um minutinho. Me achei. Vejam só. O Auréu de hoje é muito simples. Eu também não sei se essa é uma expressão que é já muito conhecida, assim. Também eu acho que já tá ficando um pessoalzinho mais assim, velho, igual eu. Mas vejam só. Acho que todo mundo tem um amigo, um parente que já foi apelidado ou chamado disso, dessa expressão, que é o arroz de festa. Uhum. Que é uma expressão para poder falar sobre alguém que Tá em tá em todas. tudo. É festa de debutante, aniversário de criança, formatura, até velório, se bobear, tá lá presente para poder comer, mas é uma expressão para poder falar sobre quem está presente em todas as festas e rolês. Eu realmente não tenho certeza se é muito mais utilizada, mas eu ouvi bastante. Eu ouvi bastante. E o que é interessante sobre esta expressão das pesquisas que eu fiz? Particularmente eu não sei de onde vem também o costume de se jogar arroz. Não tem a ver, mas acho que tem gente que vincula nas pessoas quando estão saindo de casamento. Não sei. Também. Mas eu imaginava que teria a ver com aquele arroz, o arroz branco que a gente come. Não tem. Não tem é. a ver com o arroz doce, né? Na verdade, com a sobremesa. Que é uma coisa muito interessante, não passava pela minha cabeça. Por isso eu estou pesquisando. E já é uma coisa, assim, meio... Essa é um pouquinho mais fácil de poder ter origem, porque já tem, por exemplo, um escritor que eu cito com frequência, que é o Luiz da Câmara Cascudo. Ele tem um verbete, já nos livros dele lá de dicionários verbete, que é o arroz doce de pagode, né? Utilizado no começo do século passado, que é isso, o arroz de festa. O arroz era como era dito da pessoa que ia. Por quê? O arroz doce, ele sempre foi uma... Eu não sei se é ainda, estou colocando passado porque eu acho que ele perdeu, pelo que eu vi um pouco, a referência, mas sempre foi uma sobremesa muito quista em Portugal, principalmente durante os séculos 16 e 17. Então, os portugueses adoravam, né, arroz doce. Então, em qualquer festa lá dos mais ricos ao mais pobres, havia sempre o arroz doce. Então, aquela pessoa que estava sempre, né, era a sobremesa presente, era arroz doce. Então, acabaram dizendo, você parece o arroz doce, está sempre aqui. Mas lá em Portugal era o arroz de festa. Exatamente. Aí passou-se para arroz de festa, então, fazendo essa brincadeira com as duas palavras. Mas eu também, aqui na verdade onde eu pesquisei, já vem falando que o arroz doce ele é uma sobremesa tradicional portuguesa e também brasileira, né? Foi muito bem recebida por aqui, mas já não é mais comum em festa. Não, nunca. Deve ter alguma coisa do interior e tal. Para mim é Festa muito junina. vinculado à festa junina. Total. E não é muita gente que, pelo menos, Que gosta. Talvez é uma festa muito tradicional, que a família ainda faça, assim, Super. senão é muito difícil. Eu sei que lá nos Estados Unidos tem uma loja só de arroz doce. Misericórdia! Arroz doce de todos os sabores, tipo arroz doce de algodão doce, sabe assim? Deve ter uma linha, arroz de festa. Então é isso, gente. A origem vem do arroz doce português, que era muito amado e agora não tanto, mas é isso. Mas continue chamando seu amiguinho Penetra de arroz de festa. Tá tudo bem. Ou de arroz doce. Ou de arroz doce. Pode ser os dois. Agora me explica. Me explica. Vamos continuar aqui com a saga dos ODS da ONU. Já falamos um pouco sobre o ODS, falamos na semana passada sobre o primeiro dos objetivos, e agora nós vamos com o segundo objetivo, que é um objetivo tão óbvio que, assim, é só para poder reforçar que é necessário, eu não estou dizendo nem para estou dizendo por mim mesmo, mas acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Veja só que aqui é interessante que eles colocam, obviamente que é uma coisa óbvia que precisa acabar com a fome, mas eles colocam a importância de melhorar a nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então é pensar o modo de consumo e produção do alimento como um todo, não é só
entope aí o povo de qualquer Não, coisa, é. né? Então, é muito interessante. Então, a primeira das metas, vou ler aqui porque, enfim, Sim, não dá para decorar. importante. Acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Ou seja, todo mundo tem que ter comida durante o ano todo e uma comida nutritiva e boa. E aqui eu já vou falar uma coisa interessantíssima, porque no Brasil, eu me esqueci o nome do documento, mas existe o Guia da Alimentação Saudável, alguma coisa do tipo. É. E é um guia referência para a ONU Que sobre refeições saudáveis e produção de comida, porque o Brasil tem, né, enfim, apesar de ter muitos silos de monocultura, tem sim muita diversidade de comida e usa-se como referência e tem muita indústria assim de alimentos não saudáveis que tem arrepios com esse guia alimentar. Sai um relatório, tipo, eu não lembro qual que é o veículo, mas esses veículos que pesquisam essas coisas cabeludas aí, tipo Mídia Ninja e por aí vai, que relatórios de algumas empresas de ultraprocessados colocando o guia de alimentação como um vilão para eles, porque né? A Bela Gil, ela tem algum cargo no governo que é sobre isso, né? Eu acho que ela tá ajudando a implementar, eu não sei dizer, mas esses processos de o aumento de produção sustentável de alimentos, agricultura familiar, agricultura ecológica, enfim, mas ela está participando desse processo e ela conhece muito bem esse guia aí, ela e a Rita Lobo. E o restaurante da Bela Gil é muito bom. É muito bom. Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025, ou seja, só daqui a 2 anos, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e não sei como é que se pronuncia, caquexia. Que acho que são pessoas muito magras, né? Isso. Em crianças menores de 5 anos de idade, atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. Porque isso aqui parece uma bobeidade, mas as pessoas morrem porque não tem comida. Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos agricultores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores. É pastor de pastoreio, não pastor de igreja, tá? Pastor de igreja. Não, pastor de pastoreio. Inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimentos, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor de emprego não agrícola. Isso aqui é interessante porque o pequeno agricultor que está salvando a natureza e fazendo coisa melhor não tem acesso à renda porque só tem acesso a financiamento que já tem dinheiro. Então é um contrassenso. Então é importante que tenha isso aqui. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Ou seja, uma meta para a gente já melhorar a produção, sabendo que vai vir um monte de desgraça que a gente causou. Total. Até 2020, manter a diversidade genética. 2020? Já foi. Essa aqui era essa estava até como até 2020, é verdade. Eu não tinha reparado, não sei se Você conseguiu tá errado, ou já não? passou, mas Vamos ver. lá. Manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, em comum acordo internacional. Isso aqui é interessante porque a gente não para pensar, e eu já vi um documentário sobre isso. Não existe um tipo de batata. Existem 100 tipos de batata. No Brasil deve ter, sei lá, eu tô chutando aqui, peguei como exemplo 4 ou 5, mas no Peru tem 40, 50. E lá no Peru existe um banco de sementes de comidas típicas deles, feito pelo governo. Tô citando por conta disso. E tem muita coisa que a gente não conhece
e algumas já estão até, talvez, em risco de extinção. E assim, a gente tem achando que cenoura é uma coisa, não é. Não é. E é interessante porque também eu vi uma publicação há pouco tempo, quando parte dos militares que foram ajudar os Yanomamis, porque não foram todos os militares, né? Os Yanomamis não conheciam os legumes que a gente comia normalmente, cenoura e tal. Eles não estavam pegando para fazer alimento porque não era do dia a dia deles. Uau. E aí o rapaz, que é um dos militares, foi fazer uma sopa para poder mostrar com eles como é que a gente comia e eles acabaram comendo. Nossa. Então parece óbvio, mas não é essa coisa dos tipos de Tem alimentação. uma coisa legal, que quando você estava falando, eu pensei, os povos indígenas são muito importantes, né, pra gente manter essa biodiversidade. Tem natureza por causa deles, Exatamente. nesse estado. E diversidade da maior parte das coisas por conta, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui são 2A, 2B e 2C, acho que são submetas relacionadas à última, sim, provavelmente alguma coisa assim, mais rapidamente. Aumentaram o investimento, inclusive via o reforço de cooperação internacional, infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas e desenvolvimento de tecnologias e bancos de genes de plantas e animais. Corrigir e prevenir, essa é a outra, as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da rodada de desenvolvimento de Doha, que a gente sempre fala dessas guerras comerciais de vou subtaxar a importação de não sei o que, tem a ver com isso, essa guerra comercial que tem entre os países. Aí o Brasil bloqueia uma coisa, aí o outro fica com raiva e faz isso, e fica aí, o povo precisa comer. E por fim, adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, de alimentos e seus derivados, que aqui a gente está falando de produção em larga escala, soja, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. Finaliza assim, e aí só mais um comentário: o mundo produz mais alimento do que é necessário para as pessoas comerem, e mais, né, acho que um terço da população mundial passa fome. Morre de fome, gente. Por isso que a gente precisa disso urgentemente. E lembrando que biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento fazem parte da economia criativa, que a gente já comentou aqui, né? E toda essa ideia de fomentar a rede toda, né, é um dos princípios da economia criativa. Ai, que susto. Olá. Tá bom. Já estamos acabando. A gente já tá indo. Estamos indo, então, para o último quadro. Sérgio veio aqui ver se está tudo certo. Acho que está tudo certo. Agora é um joguinho, galera. Vamos ver como que vai ser. Peraí. Vou explicar pro Léo, né, Léo? Que você não conhecia, né? Não conheço. Peraí, enquanto você vai me explicar, eu vou ouvir. O nome do jogo é O que você faria? Eu lembro que eu brincava disso com uma amiga minha que sumiu. Mas adivinha de onde é a família? Gente, olha, eu tento! Tá ruim com a região. Mas não dá. Vamos superar isso aí. Não precisa não. Então, chama o que você faria. Então, temos aqui um papel em branco. Aí, ó, dobra mais uma vez e assim. Aí, de um lado, aí aqui atrás do papel, ó, por exemplo, tá aqui, né? Daí aqui a gente escreve uma pergunta. Aí depois a gente troca o papel e a gente responde a pergunta que a gente mesmo fez. Tá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí é assim, ó. O que você faria se... sempre começa com o que você faria. Aí você pode colocar o que VF, né? Porque a gente já sabe. É só uma pergunta. Uhum. Escritores escrevendo livros. Aí tá. Daí a gente, dobra aqui
pra ficar aqui. Aí a gente escreve a resposta aqui atrás, assim. Entendeu? Tipo, vai ficar meio que assim, né? Isso, dobrou, daí a gente escreve atrás, assim. Tá. A resposta do que a gente escreveu. Ai, coloquei um ponto de interrogação. Não tem ponto de interrogação. Vamos ver se dá certo. Porque quando eu era criança era muito engraçado. Agora não sei se vai ser tristeza. O problema é entender minha letra, tá? Porque Tá. Então, acho que dá. aí mas... você lê a minha pergunta e eu leio a sua pergunta. Tá, Então. então vamos lá. Isso é a música do Paulo Ricardo, né? É. O que você faria se tivesse uma crise de criatividade? Qual? Aí eu leio minha resposta. Daria um voucher da Havan pintado de vermelho e branco. Combinou. Agora aqui. O que você faria se você visse o Bolsonaro na sua frente? Pensaria sobre isso e tentaria descobrir o que está me bloqueando. Já teria a resposta bem na sua frente. Então vamos outra. Agora muda aqui Pode de ser. volta. Ai, gente, amei. É muito legal. Nossa, gente, deve fazer acho que uns 20 anos que eu não brinco disso. É. Não, mais? Gente, uns 25 anos, acho. Aqui. Aí a pergunta. Vamos Né? lá. O que você faria se sua mãe ou pai ficassem tristes com uma crônica? Pediria licença e iria ao banheiro. Boa, faz sentido. Chorar, né, gente? O que você faria se tivesse uma dor de barriga agora? Levaria ele ou ela na pizzaria Nossa, pra ficar com ainda mais dor de pra barriga. piorar a situation? Vai, última. Ai, gente, adorei. Aqui. Peraí, eita.
O que você faria se caísse durante uma palestra? Ficaria muito feliz e arrumaria as malas para viajar. Bem na hora, gente. Tô indo. Cadê? O que você faria se ganhasse uma viagem para a Amazônia? Eu cansei. Falaria que o espírito me deu um rodo e eu caí. Maravilhoso, espírito amazônico. Espírito da Amazônico. Muito bom, isso. né? Gostei. Faremos de novo. Faremos de novo. Se vocês tiverem, galera, ideias de Galera, né? joguinhos pra gente fazer. É legal, né? A gente precisa fazer stop. Eu já trouxe uma ideia nova também. Eu vou pegar uns dicionários de cultura popular, vou fazer pegar uma seleção e aí Vai eu tentar adivinhar. aí vamos ver se é mais legal dando algumas opções para ficar mais esdrúxulo. Isso é legal. Eu acho que fica mais legal do que tentar adivinhar. Eu acho que tem programa na TV que eles fazem isso. Provavelmente. Tem um programa que assim, as pessoas tipo contam 3 mentiras e uma verdade, aí tem Sim, que tentar descobrir qual qual que é. Também. Também é legal, né? Boa. Então, galera, esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio do Utopia 2222. Se você gostou, quer saber sempre que a gente publicar episódios, se inscreva no canal, ativem os sininhos das notificações. Comenta aqui o que você achou, dê dicas pra gente, a gente adora. Siga a gente no Instagram, leonardo.cássio, Thaís Polimene, Utopia 2222 Videocast. E tem os nossos sites também. Dá um like aqui no vídeo e tem os nossos sites, thaispolimene.com.br, leonardocasso.com.br. E Spotify tem avaliações. Assim, sempre que tiver avaliação, dá 5 estrelas. Tudo. Avalia bem. Instagram, nem sei se dá, avalia lá. E é isso, gente. Valeu.